Oi, olha eu aqui de novo. E hoje vamos falar de zen, um assunto zen, ou sem noção. Para muitos é muito sem noção, porque parece assunto de doido, papo de louco, falar sobre universo, energia, você atrai o que você pensa, sobre meditação, parece coisa que é de budista ou monge. Enfim, é um despertar, né? A gente fala, eu pelo menos acho que é um despertar, que eu estou despertando aos poucos. E como tudo isso, toda essa prática me ajudou e me ajuda, né, a ser uma pessoa melhor. Não que eu seja 100%, eu acho que eu só estou caminhando para isso, na verdade. Mas é engraçado porque tem muitas pessoas que me conhecem agora, hoje em dia, e não imagina como eu era antes. E quando eu falo como eu era, as pessoas não acreditam. Falam, eu duvido que você era assim, desse jeito, sabe? E é engraçado porque as pessoas que me conheceram antes olham e falam, eu duvido que você tenha mudado, eu duvido que você não é uma barraqueira, que você não encrenca com todo mundo, que você não é nervosa. Duvido que você não é peçonhenta. Sim, existem duas Cíntias, eu acho que é o antes e o depois disso. Fala, você mudou. Eu mudei, graças a Deus eu mudei. E é muito importante mudar. A mudança é necessária, é essencial para tudo, porque é o que eu digo, as pedras mudam, se até elas mudam, por que a gente não vai mudar, né? Elas mudam de formato conforme a água vai batendo, então é necessário a mudança. A gente tá aqui para evoluir, nós somos seres que evoluem. Se a gente é sempre igual, quer dizer que a gente não está evoluindo nada. Mas aí é que está também. Eu tive fases, né, nessa descoberta, assim, porque eu comecei essa busca sobre o autoconhecimento e tudo antes de ter a Lili, né? Então, foi na fase que eu me descobri, me tornei vegetariana e tudo. Por isso que eu falei que foi um combo, sabe? Naquele vídeo. Foi nessa fase, né? Vegetariana e tal. Começou, namastê, parará, good vibes, tarará. E aí, estamos aí. Mas eu tive assim, momentos, sabe? E esse foi um momento da descoberta e tal, que foi muito bom. Porém, eu estava muito extremista quanto a isso, porque na minha cabeça, tipo, não preciso dessa casa, eu não preciso de carro bom, eu não preciso quase de carro, né? Mas eu ia trabalhar com carro, né? Mas enfim, sabe? Pra que isso? Pra que luxo? Pra que essas roupas? Pra que maquiagem? Pra que cuidar do cabelo? Quase não lavar o cabelo, tô mentindo. Lavar assim, porque né, esse cabelo precisa lavar. Mas sabe, eu fiquei muito nessa paranoia, assim, de pensar, poxa, e acontecia tantas coisas assim no mundo, eu falava, nossa, e pensava, as pessoas precisam abrir os olhos, as pessoas precisam meditar, as pessoas precisam de salvação, porque eu estou me salvando, todo mundo precisa se salvar também. Isso, ó, foco aqui, foco aqui. Não tem nada a ver com religião, tá? Eu não estava indo em igreja. Espiritualidade, você se descobrir, não tem nada a ver com religião. Hoje em dia eu respeito todas e eu acho que todas têm uma coisa muito linda, mensagens muito boas e positivas. A gente só tem que saber interpretar. Eu acho que eu já disse isso aqui, não hoje, mas eu já disse em algum momento aí. E a gente tem que interpretar as religiões, porque todas têm umas mensagens sábias e todas elas, no final, diz a mesma coisa, sabe? O negócio do amor incondicional, como fala, esse negócio de causa e efeito, é a lei do retorno, no budismo também tem isso. Então tudo tá interligado numa balaiagem só. Mas enfim, eu tava muito assim, sabe? Tipo, todo mundo precisa descobrir a meditação, todo mundo precisa e precisa. E aí eu fiquei muito focada nisso. E eu tava descobrindo também, estudando bastante sobre linguagem do corpo. Então eu fiquei muito vidrada nisso, focada nisso, sabe? Qualquer coisinha eu já ia pesquisar. Eu tava muito assim, muito no teórico, sabe? E eu não sei se vocês sabem, mas tudo tem duas polaridades. Como assim? Existe o mais e o menos. Existe o yin e yang. E esses dois sempre tem que estar nivelados. A gente tem que buscar estar nivelada sempre. Porém, como eu estava muito
parte de elevação, de autoconhecimento, de buscar pra que luxo, pra que não sei o quê. E tava assim, estava desregulado, logicamente, né? Porque eu estava vibrando em outra frequência. Aí eu tive um chacoalhão, eu me dei um chacoalhão, assim, eu acordo a pessoa. Porque se eu estou aqui, se eu vim agora neste mundo presente, nasci em 1900, né? Estou aqui vivendo agora, eu tenho que saber viver aqui, né? Não adianta eu fugir do caos, eu nasci no caos, eu tenho que me virar no caos, eu tenho que descobrir o meu propósito agora. Eu me desligar do mundo, pra que isso, eu não preciso disso, não vai mudar em nada. Que nem hoje, eu já voltei e faço maquiagem, coisa que eu nem ia pensar em fazer, eu nem maquiagem mais eu tinha. Sabe, pouquíssimas coisas eu andava comprando. Roupa também, tá certo que hoje também não compro roupa não. Eu até queria, mas desde que a Lili nasceu, sério, nossa, eu acho que eu comprei uma blusa pra mim, porque tá furada. Mas é mais ou menos isso, roupa ainda não, mas não é por conta do consumismo. Não que, espera aí, não que eu seja a maior consumista, não, por isso, porque tem que regular, entendeu? Tudo exige que a gente mantenha a harmonia. Não tem que ser ao extremo. E eu acho que a gente precisa ter a nossa vaidade, a gente precisa se cuidar. Por quê? Porque isso tem a ver com o nosso bem-estar. Isso tem a ver como a gente vai viver aqui e também pessoas que não se cuidam não se amam. Então a gente se ama, a gente precisa se cuidar. E eu também amo as outras pessoas, quero cuidar delas também, deixando elas lindas e maravilhosas. Mais ainda, aumentando o patamar da autoestima. Mas eu, danço, me amo, porque, né, a gente se movimenta. Se amarrar meu braço, eu já falei que eu não consigo conversar. Se eu amarrar isso aqui, a Cíntia não fala. Aí, não sei nem o que eu ia falar mais se eu prender meu braço. Não dá. Mas, enfim, a gente tem que sempre manter o nosso nível, sabe? E nunca... Porque, às vezes, a gente quer muita teoria. E as coisas são mais simples do que parecem. A gente quer buscar a fórmula, tá cheio de estudos. Só que a questão é, a gente precisa colocar em prática. Não adianta a gente ler, a gente entender. Tem frases mega bonitas hoje em dia, a gente compartilhar muitas coisas se a gente não estiver vivenciando isso de verdade dentro da gente. E é muito importante também não deixar o ego se sobressair nunca. Porque às vezes quem tá nessa parte de expansão da consciência, meio que buscando ainda, às vezes acaba ficando, não intencionalmente, nunca é intencionalmente isso, mas o ego acaba falando mais alto. O ego se sobressai, o ego fica inflado. Por quê? Porque às vezes está você até na sua casa, ou enfim, seus colegas, né? Você tá um nível ali buscando, e as outras pessoas não. Então você acaba achando que você está num nível mais elevado. Lógico que quando a gente está assim, a gente quer impulsionar as outras pessoas para cima. Mas uma coisa que eu aprendi, assim, né, na raça, assim, é que cada um tem o seu tempo, cada um vai demorar um tanto para esse despertar. Pode ser agora, pode ser daqui a 50 anos, 2 meses, mas você não pode querer levar todo mundo com você, não tem como. Então você cuida do seu, você faz o seu. E também não achar que você está evoluído demais, porque você tem um pouco mais de conhecimento, você é mais evoluído que a outra pessoa. Não existe isso. Isso é uma grande armadilha. Às vezes a pessoa achar que ela, por ter um pouco mais de conhecimento, por meditar, por estar mais calma, por às vezes não brigar no trânsito, enfim, acabar julgando a outra pessoa. É a armadilha do ego. E a gente tem que cuidar, sempre se fiscalizar para ver se isso não está acontecendo. E eu tive uma paranoia também com esse negócio de pensar positivo, eu tenho que ser positivo, eu não posso pensar negativo, porque senão vai acontecer alguma coisa, porque tem a lei do retorno. Porém, não existe não pensar negativo. Não existe, nós somos seres humanos, não somos humanoides, não somos. Então a gente pensa negativo. Hoje em dia, eu sei que o negativo existe, eu sei que eu vou pensar, eu sei que eu vou ficar chateada com algumas coisas, situações, pessoas, mas o que tem que ser diferente não é, eu não posso pensar, bloqueei, não tô pensando, fazer o ponopono, né? Me perdoe, te amo, sou grato, me perdoe, te amo, sou grato. Não adianta na hora que o sentimento está aqui.
a gente não deve bloquear, porque ele faz parte da nossa existência. O sentimento negativo faz parte. A gente precisa aprender a lidar com ele. Porque hoje em dia a gente tá meio que bloqueando isso. Tem lugares que falam que a gente não pode ter esse sentimento porque vai atrair tudo mais. Mas esse sentimento vai vir, vai aflorar de vez em quando, porque somos humanos. Então, o que a gente deve fazer é analisar, é parar e pensar por que esse sentimento? O que está causando essa ira? Por que essa pessoa me desagrada? O que nela me desagrada? Porque, ó, vou contar um segredo aqui pra você. Quando tem aquele ser humaninho que te desagrada, que tem aquela coisa que ela faz que te irrita, menino, é o que você tem? Pois é, não é não? É o que você faz e você nunca vai admitir isso, mas é verdade? Podem não concordar comigo, mas é porque é verdade. Quando a gente não concorda, o negócio é ali, ó. Mas enfim, é isso, a gente tem que se permitir. Sente aquilo, sabe? Fala, nossa, eu tô sentindo aqui um sentimento meio esquisito, que ele não é muito bom. E a gente pode sentir isso sim. Não bloqueie esse sentimento, só sente ele e analisa. Ao invés de tentar eliminar, porque se a gente tenta eliminar, quando tiver uma situação semelhante ou quando aquela pessoa aparecer, esse sentimento vai voltar. Então é a mesma coisa que a gente tá tentando tapar o tal do sol com a peneira ali, entendeu? Não vai adiantar, não vai resolver, porque ele vai voltar. Enquanto a gente não souber a causa e não desculpar ou perdoar ou tentar entender aquele sentimento, ele vai voltar e daí esse negócio de me perdoa, te amo, sou grato, enfim, não vai ajudar em nada, né? A gente tem que fazer isso, fazer o Ho'oponopono, fazer tudo isso quando a gente estiver bem, quando a gente estiver em casa, estiver com sentimentos bons fluindo. Lógico, sempre vai ajudar, tá? O Ho'oponopono sempre vai ajudar, mas tem situações que não adianta a gente fugir, porque ela vai voltar para nos atormentar. Isso era uma coisa assim que era sem noção da minha parte, né? Porque eu achava que eu não podia pensar negativo. E não, hoje eu vejo que eu posso sim pensar negativo, eu só tenho que saber por que eu estou sendo negativa. Não vai ser bom pra mim ser negativo. Não tô falando que você tem que ser negativo, tá? Porque tem gente que é extremo demais. Ah, então sim, eu vou ser negativo então. Não, tá? Seja positivo, mas não esconda quando esse sentimento vir, porque você é ser humano, você pode sentir isso. Não sentir peso por estar sentindo isso, porque daí, já além de você sentir o sentimento negativo que você está sentindo, você ainda sente a culpa por estar sentindo esse sentimento. Então, em vez de amenizar, vai ficando vai se tornando uma pirâmide. Então, vamos cortar assim, ó, o mal pela raiz e eliminar o problema de vez. Sobre a meditação, assim, sim, eu não consigo meditar, porque eu fico inquieto, eu não fico parado, não consigo parar quieto, minha mente fica trabalhando o tempo todo. Mais um segredinho. É você mesmo, esse tipo de pessoa que precisa meditar, precisa acalmar a mente. Se você tá toda hora assim, então você precisa de um tempo de equilíbrio. Falando, está gritando, falando, por favor, acalma essa mente que tá nesse turbilhão. E é engraçado, porque tem pessoas que eu conheço assim que falam, eu não imagino você meditando, porque você se mexe, eu sou super assim, né? Desse jeitinho aqui, que fala, gesticulando e tal, e sempre parece que tem foguinho, não consegue ficar quieta. Mas é por isso, porque eu preciso ter um momento meu, um momento de me concentrar, para colocar toda essa energia ali no nível, para estar sempre em harmonia. E também para começar a meditar, você não precisa de teoria. Você faz o simples, você senta no chão, tá? Ou se você não conseguir ficar sentado, dobrar a perna, dá cãibra, fica formigando, enfim, pode ser na cadeira. Você fica na cadeira, você só precisa ficar reto, fecha os olhos e presta atenção na sua respiração. Enquanto você presta atenção nisso, os pensamentos vêm. E em vez de você pensar, não posso pensar, você pensa. Você trabalha esse pensamento, porque esse pensamento vem do mesmo jeito que ele veio, ele vai embora, sabe? Sem pressão. Pode ser 3 minutos inicialmente, você não precisa ficar ali meia hora, pensar que, meditar. 3 minutos já é o bastante, suficiente para quem tá começando assim, sabe? Não tem que ser aquela coisa que te amarre. Tem que ser aquela coisa boa, leve. E se não conseguir de jeito nenhum, tem meditações guiadas também na internet, tem um monte, YouTube tem um monte também, que é bem legal e dá pra você fazer legal, sabe?
Então tem aonde procurar e tudo mais. A gente tem que sempre manter esse equilíbrio, sabe? Do zen e o zen noção. Pra não ficar muito alienado nessa. E também, lógico que é importante a gente estudar, mas sair um pouco da teoria e praticar mais, sabe? Ter mais a prática em si. E não se culpar tanto, não ser tão alienado e pensar que tudo é futilidade. Eu acho que cada um tem a sua missão aqui na Terra, tem um propósito e todos estamos buscando isso. Se você ainda não sabe o seu propósito, não entende, não tem problema, porque ele ainda vai aparecer, você vai sentir. Porque quando a gente ainda não sabe o nosso propósito e tudo mais, às vezes a gente fica desanimado, mas pelo contrário, a gente tem que ir sempre buscando e com calma, porque ele sempre vem. Só que tomar cuidado, que é isso, às vezes tem muitas pessoas que nem eu no começo, a maioria fica meio alienado, sabe? Então, se você tá começando, iniciando nesse mundinho meio, né, pra não exagerar e com calma e com moderação, porque há contraindicações. Mas é isso, eu acho que é válido, busca. E se você não tá entendendo nada do que eu falei, se você acha que o que eu falei é tudo uma grande besteira, alienação, papo de louco, você tá certo. Mas dá uma credibilidade pra minha pessoa, tá? Porque apesar de ser meio tantã, nós é legal. E é isso. Continue buscando equilíbrio. Vamos todos ser zen, sem ser zen no som. Beijos. Tchau. Good vibes.